Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Estou aqui hoje para dar um alerta para a igreja. Gostaria da sua atenção. Nós temos aí muitas pessoas que têm chegado na igreja hoje e que ainda precisam de alguns direcionamentos. Então eu decidi gravar esse vídeo para a gente dar uma orientação a respeito de algumas coisas que são bastante interessantes e que também são de grande importância e relevância dentro da igreja. Então, eu queria primeiro compartilhar com vocês um texto que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo a partir do 9. Esse alerta, na verdade, é um alerta mais para as irmãs da igreja. Então, eu quero que você esteja bem atento àquilo que eu vou falar hoje e guarde no seu coração. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Timóteo, capítulo 2, versículo do 9 ao 10, que do mesmo modo as mulheres se vistam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. O apóstolo Paulo aqui está nos falando a respeito de uma conduta que as mulheres devem ter dentro da igreja. É uma conduta de santidade, é uma conduta de não vaidade, é uma conduta de respeito e decência e reverência. Nós sabemos que a nossa igreja não é uma igreja radical, nós não somos uma igreja que é opressora, uma igreja que oprime as pessoas na questão de se vestirem, de se comportar, mas nós orientamos. Então, a igreja, ela orienta, né, baseado e segundo as escrituras sagradas, que as mulheres devem se vestir de forma moderada. Não só na igreja, mas também fora da igreja, no seu dia a dia, na sua casa, né, nos seus negócios, com os seus amigos, com os seus parentes. Tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Então eu quero explicar um pouco sobre reverência e sobre cuidado, porque o altar, aonde nós fomos colocados, chamados por Deus, é um lugar de reverência, é um lugar santo, é um lugar também de exemplo, é um lugar onde as pessoas olham para aqueles que estão lá e as tomam como exemplo. O altar é um lugar de reverência, é um lugar de decência e é um lugar, como eu falei, santo. Então, tudo aquilo que é santo é desprovido de impureza, é desprovido de escândalos e o altar, ele realmente é um lugar de visibilidade onde todos estão olhando para aquele que está lá. Principalmente as mulheres que servem na igreja, elas precisam ser vistas de uma forma honrosa, né? Como o apóstolo diz aqui, as mulheres devem se vestir de traje honesto, tá? Então, hoje nós temos na igreja, de forma muito abrangente, né? Não só na nossa, mas em todas as outras igrejas, mulheres que têm sido muito influenciadas pela moda. Até certo ponto, tudo bem, mas o grande problema é que às vezes não existe um limite para se escolher determinadas roupas que a moda traz. Então hoje nós temos uma moda aí que é influenciada, né, por pessoas que são pessoas depravadas, pessoas cheias de sensualidade, pessoas libertinas, são pessoas que não respeitam a Deus, pessoas que não respeitam o que é moral, pessoas que não respeitam a própria sociedade, que rejeita também certos tipos de vestimenta. Não é só na igreja, mas a própria sociedade também tem um padrão moral que não aceita determinados tipos de vestimenta. Porém, as pessoas que fazem a moda estão pouco se lixando para aquilo que é moral, para aquilo que é respeitável. Elas querem mesmo a depravação mesmo e que o pecado se prolifere e que as pessoas elas se envolvam cada vez mais na prostituição. Isso nós sabemos que é um intento maligno do próprio Satanás. O próprio diabo está por trás da moda, levando à sensualidade. Então, eu quero que você possa entender hoje que tudo aquilo que descobre escandaliza. Então, mulher, guarde isso na sua mente e no seu coração. Tudo aquilo que descobre escandaliza. Então, tome cuidado com aquilo que você vai descobrir do seu corpo, para que não haja escândalos. Então, não use o seu corpo como um instrumento de queda para outras pessoas. Não admita que homens olhem para você e que esses homens possam ter fantasias sexuais ao seu respeito por causa de algum tipo de roupa que você vestiu e que em público você causou algum tipo de excitação sexual na pessoa, tá?
Então a igreja não é um lugar de estímulos às obras da carne. A igreja não é um lugar de promoção da impureza de mente. Porque quando há impureza de mente, a impureza de mente vai levar para a prostituição e para o adultério. Então Jesus disse que simplesmente ao desejar uma mulher em seu coração, o homem já cometeu adultério. Então eu apelo às mulheres que elas se vistam de forma moderada, se vistam de forma honrada, irmãs, na igreja e fora da igreja também, para que não se escandalize, para que as pessoas não estejam julgando vocês mal. Então, principalmente você que é casada, não use o seu corpo de forma nenhuma, né, e as roupas que você veste para levar os homens ao adultério, imaginando ter relações sexuais com você por causa de roupas que você se apresentou na igreja, tá certo? Então nós não temos nada contra as irmãs que se vestem de forma bonita, né, de forma elegante. Pelo contrário, devem fazer isso. Só que, infelizmente, né, convenhamos, tem pessoas que não sabem fazer a diferença entre aquilo que é sensual e aquilo que é vulgar. E também tem gente que não sabe fazer a diferença entre aquilo que é composto e aquilo que é desarrumado. Porque também, às vezes, a pessoa não aceita, a pessoa não aceita o fato de haver uma beleza, de haver uma elegância, e aí se veste de forma desajeitada, desarrumada, né? Exagerada, e também não é legal. Então a gente tem que ter o equilíbrio em todas as coisas. Tá? Então venham para a igreja, irmãs, arrumadas, ajeitadas, da melhor forma que vocês puderem, mas de modo moderado. Venha de forma moderada. Nós não proibimos na igreja usar brincos, usar batom, usar maquiagem, usar joias, né? Ou qualquer outra coisa que deixe vocês mais elegantes. Mas sempre tomem cuidado. Não usem roupas decotadas, não usem roupas que estejam mostrando os seios, não usem roupas que tenham cortes no vestido, né, ou na saia, que venham mostrar suas pernas, ou qualquer outro tipo de roupa, como calças apertadas, que venham estar mostrando partes íntimas das irmãs. Então, tomem maior cuidado com isso. Essa orientação, esse alerta, é para que a gente possa tomar o maior cuidado. Sabemos que nós estamos na casa do Senhor, nós estamos com uma obra que é uma obra de transformação para a vida daqueles que estão perdidos, e essa obra de transformação, ela exige de nós um bom exemplo. Então, que em nome de Jesus vocês possam estar compreendendo isso. Isso é um direcionamento de Deus para a igreja, para que todos nós possamos estar cultuando, né, de forma saudável ao Senhor, sem que ninguém esteja perdendo a sua atenção a Deus e focando em alguém que está de lado, que está vestida, né, de forma, muitas vezes, sem aquela reverência, sem ser de forma honesta, mesmo muitas vezes não compreendendo isso, mas que infelizmente está tirando o foco. A igreja é o lugar onde nós vamos buscar a Deus e não buscar as obras da carne. Então eu peço a todas as irmãs que de uma forma muito obediente possamos estar nos submetendo a esse direcionamento de Deus, que é a sua palavra, para que estejamos vivendo todos tranquilamente e bem diante da presença do Senhor, vivendo uma vida de adoração, onde todos nós estaremos sendo levados para a melhor transformação, para glorificarmos a Deus, não só na nossa vida pessoal, mas também com o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo. Então que Deus abençoe, fiquem na paz e até mais tarde.